Voltamos diretamente do Congresso Associação Americana de Diabetes em Orlando, na Flórida. E eu agora vou conversar com o Dr. Marcelo Assad. Marcelo, cardiologista num congresso de diabetes. Qual é o ponto de interseção dessas duas especialidades? Essa é uma pergunta muito interessante, Luciano, porque na realidade as duas especialidades estão se aproximando muito nos últimos anos. Há até uma vertente que acha que existe uma subespecialidade, seria o cardiometabolismo. Por quê? Porque a principal doença que o endocrinologista trata, que é o diabetes, ela tem muito envolvimento com o cardiologista. O cardiologista, ao longo da vida do paciente, é que acompanha, na grande maioria das vezes, as complicações do diabetes. E o endocrinologista tem um papel fundamental, que é o diagnóstico precoce e o tratamento desse paciente. Só que há décadas atrás, já tempos atrás, havia uma diferença de conceito, de avaliação desses pacientes, que muitas das vezes não se falava a mesma língua. E com os novos estudos, com a nova integração, com a aproximação dessas duas especialidades, os conceitos se aproximaram muito, com grande benefício para os pacientes. Não adianta o endocrinologista só enxergar o paciente do controle glicêmico adequado quando ele analisa os eventos microvasculares. E também não adianta só o cardiologista se preocupar com os eventos macrovasculares. O que a gente quer dizer com isso? É importante que as duas especialidades falem o que o paciente precisa. O que ele precisa? É um controle mais adequado da sua glicose, do seu açúcar, para evitar os eventos microvasculares. O que são eventos microvasculares? Diminuir a cegueira nos pacientes, diminuir a insuficiência renal desses pacientes, as amputações que esses pacientes diabéticos ao longo do tempo correm o risco se não tiver o seu controle glicêmico. Mas também precisa de ações e de atitudes que mudem os desfechos macrovasculares, que são aqueles desfechos que matam o paciente diretamente ou que sequelam de forma importante, como o infarto agudo do miocárdio e o AVC, o derrame cerebral. Consequentemente, outras situações clínicas importantes, como a diminuição da insuficiência cardíaca, que é uma doença epidêmica que cresce com o número de fatores de risco associados, e o diabetes é um deles, um dos principais, e com a idade também, levando um grande custo, não só financeiro, mas também social para a população. Muito obrigado, doutor Marcelo. E a gente continua aqui no Congresso do ADA, trazendo novidades de vocês até amanhã. Já atende de volta.